bem-vindos, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Eu acho que a primeira coisa que eu queria fazer é contextualizar o motivo desse papo. Veio de uma provocação da Brina agora, que é o curto para Sabrina, aprendi hoje. Mas ela, a Brina trabalha no Will Bank, está fazendo um trabalho super legal de desenvolvimento de cultura, formação de pessoas e construindo uma cultura muito sólida por lá. E existe uma discussão sobre orçamento de treinamento, e especificamente sobre orçamento de autoaprendizagem, tá? Então, essa conversa, a razão é essa, né, Brina? Não sei se você quer comentar algo mais, mas é isso, e eu trouxe o material para todo mundo ver aqui também. Boa, não, acho que é isso, Dani. Eu acho que durante o papo eu posso até contar um pouquinho o que a gente está fazendo aqui, mas acho que a introdução já está ótima. Legal. Gente, eu vou botar o material na tela, porque eu acho que esse assunto aqui ele tem algumas coisas mais visuais para gente tratar. É, Mas eu trouxe um conteúdo que é bem amplo sobre formação de pessoas, sobre orçamento e como que a autoaprendizagem entra nessa brincadeira. Então, vocês estão vendo a tela? E eu não estou vendo vocês, tá? Então, se vocês falarem, me Sim. ajuda. Sim. Ah, legal. Obrigado. Muito bem. Então, tá. O que que eu acho que são premissas para a gente montar qualquer plano de treinamento, tá? E de capacitação, de aprendizagem. Primeira coisa, né? Alinhar a universidade corporativa com necessidades do negócio. E quando a gente fala especificamente de autoaprendizagem, isso é uma coisa difícil de fazer, porque normalmente as pessoas vão no rumo que elas querem ir, não necessariamente no rumo que a organização está indo. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que pensar, eu já falo mais disso. Outra coisa é a escalabilidade. Normalmente, orçamento de capacitação são orçamentos muito grandes, eles consomem uma fatia grande do que a gente tem disponível em RH. A gente tem que falar de customização hoje em dia, né? Hoje em dia não dá mais para falar de formação sem falar de customização. É difícil você montar programas que atendam a todo mundo e é difícil pensar que toda uma organização vai ter as mesmas lacunas, né? De conhecimento, de habilidade, de comportamentos, de competências. Então, a gente tem que pensar em como articular isso. Tecnologia ajuda, mas é um ponto para pensar. E outra coisa, hoje em dia, assim, até mesmo pós-pandemia, é muito difícil engajar as pessoas. Os orçamentos diminuíram, de uma maneira geral, porque todo mundo aprendeu a fazer online. E aí, na medida que o orçamento diminui, como é que eu faço uma coisa legal para todo mundo, tá? Esse é um negócio difícil de fazer, tá? Então, muito bem. Como é que a gente normalmente pensa aprendizagem, tá? A maioria, assim, vou dizer para vocês que, assim, da minha experiência, umas 99,8% das universidades corporativas são desenhadas da esquerda para a direita aqui nesse slide. Então, quer dizer, você começa de legislação, tem coisas que você tem que ter. Ah, eu sou obrigado a ter treinamentos de compliance, eu sou obrigado a ter determinados treinamentos de segurança, eu sou obrigado a ter treinamento de meio ambiente quando eu sou indústria, e coisas desse tipo. Depois você passa para requisitos básicos, do tipo, eu sou um banco, eu preciso dar certificações de gestão financeira ou de gestão para investidores ou coisa do tipo. Ou eu sou uma indústria de determinado tipo, eu tenho que ter uma certificação mínima das pessoas que trabalham com eletricidade, que trabalham com produtos químicos, e aí você vai trabalhando nesse negócio. Depois você começa e faz levantamento de necessidade de treinamento. Então, as áreas levantam a mão e falam assim, eu preciso dar treinamento para o meu time disso aqui. Tem lugares em que isso é mais estruturado ou menos, mas aí a gente vai lá e distribui dinheiro para as áreas, para esse tipo de necessidade. E por fim vem aqueles pedidos do coração, assim, do tipo, cara, mas eu precisava dar uma formação para esse ou essa gerente aqui que trabalha na área, que eu preciso reter, ou poxa, eu preciso começar a trabalhar em inteligência artificial, então eu queria pegar a minha melhor pessoa de dados e dar um curso para ela de inteligência artificial. E normalmente o fluxo é esse, né? Vocês se veem nessa situação aqui, só para ver se eu não estou viajando, mas basicamente é isso aqui que acontece, tá? Esse é o fluxo normal, assim, quando a gente fala em qualquer universidade. Aí eu vou falar o seguinte, eu vou falar como a metodologia da Coru e a forma como eu acredito que a aprendizagem está evoluindo no mundo deveria funcionar, que é assim, ó, da direita para a esquerda. Primeiro você pensa o seguinte, poxa, quais são os resultados de negócio que eu quero alcançar? Para onde que o meu negócio e a minha cultura estão indo? E, portanto, como que eu cubro essas necessidades?
Depois, e aqui é uma discussão de alto nível, aqui é uma discussão que você tem que pegar toda a liderança sênior da organização e botar para conversar, e botar para priorizar, tarará, tarará, super importante. Depois você começa a falar assim, poxa, se eu estou indo nessa direção e esses resultados de negócio, quais são as tarefas críticas e as necessidades que o ambiente me impõe? Que os competidores estão fazendo, que tipo de produto a gente ou serviço a gente está desenvolvendo, quais são as habilidades que as pessoas têm ou não têm aqui no meu negócio que eu preciso desenvolver, ou que eu vou precisar passar por elas para o meu negócio dar certo, né? Então, aqui, tanto ambiente quanto tarefa crítica, e aí depois você vai para um nível assim de estratégia de aprendizagem. Como é que eu pego isso e distribuo entre as pessoas? Tem coisas que vão ser coisas mandatórias, tem coisas que vão ser coisas opcionais, mas já vão vir contratadas provavelmente pelo time de aprendizagem ou pelo time das áreas, e tem coisas que você vai guiar por autoaprendizagem, que foi a pergunta da Brina lá no começo, tá? Então, esse aqui é um pouco do fluxo. Faz sentido isso aqui? Ou muita viagem? É mais difícil de fazer assim, tá? Normalmente dá mais resultado, mas é mais difícil de fazer. Gabriela Menezes, faz muito sentido. Aí a Brina mandou assim, que do nosso lado a gente faz bastante pesquisa para fazer essa linha. Legal. Muito bem. Então, esse é o fluxo que a gente recomenda como metodologia. Poxa, eu quero montar um plano de aprendizagem na minha organização. Eu iria do negócio para as pessoas e não das pessoas para o negócio. Ou da legislação para o negócio. Tem vezes que você tem que atender a legislação e etc. E óbvio que isso vai ser feito, mas tem um caminho crítico aqui para a gente dizer com claridade, né, com clareza, o que faz sentido e o que não faz, onde é que eu deveria alocar meu recurso e onde eu não deveria. Ainda mais no momento em que recurso para treinamento, por mais que a nossa percepção aqui interna é de que esteja sendo recomposto depois de uma certa escassez da pandemia para cá, mas ainda não voltou aos patamares que a gente vinha lá em 2019, 2018, tá? Beleza. Quando você faz esse trabalho, você costuma ter três tipos de habilidade, tá? Você tem habilidade de cultura e liderança, evoluir comportamento, criar comportamentos, desenvolver comportamentos novos na organização, facilitar determinadas mudanças. Estamos falando aqui de pessoas, habilidades. Aí depois a gente fala de skills, conteúdo técnico. Então, poxa, eu tenho que falar de cibersegurança, eu tenho que falar de dados, eu tenho que falar de engenharia de software, eu tenho que falar de certificação financeira, CPA 10, CPA 20, se eu sou um banco, não importa. Terceiro, resultados de negócio. Quais são as capabilidades que eu pretendo alcançar quando eu invisto em capacitação? Turnover é crítico para o meu negócio? Eu vou investir em capacitação para reduzir turnover. Eu preciso desenvolver novos produtos, novos serviços? Eu vou investir em gestão de portfólio, em gestão de dados, em market product management e etc. Eu preciso crescer mercado? Então, eu vou treinar minha força de vendas, eu vou treinar minha força de CX ou CS, né? Então, aqui são os tipos de curadoria que você acaba fazendo. E aí, esse negócio deveria ficar mais ou menos com essa carinha aqui, que a gente chama de biblioteca de habilidades, tá? Porque, beleza, quero implementar qualquer solução de aprendizagem. Hoje em dia, quando a gente fala de autodesenvolvimento, seja você dando dinheiro para as pessoas, seja você não dando, você tem que dizer para onde você quer que elas vão. É importante guiar as pessoas. Por mais que a gente fale de aprendizagem para a vida inteira, por mais que a gente fale que as pessoas têm que ter uma aprendizagem autoguiada, sem habilidade de curadoria, as pessoas se perdem. Tá? Então, o que é importante? Poxa, vamos supor que eu tenho vários níveis de senioridade na organização, áreas diferentes. É importante que a gente tenha essa biblioteca de habilidades. Então, quem que deveria minimamente saber o quê, em qual nível e em qual área? O que é transversal, tipo liderança, cultura? O que são habilidades técnicas das áreas? Até para que as pessoas vejam e falem assim, poxa, eu quero migrar. Se eu quero migrar dessa área para aquela, quais habilidades eu deveria desenvolver? O que é requerido para eu me mover lateralmente aqui ou verticalmente na estrutura? Isso aqui ajuda em várias coisas. Ajuda em aprendizagem contínua, ajuda na curadoria, ajuda para as pessoas vislumbrarem possibilidades de carreira, ajuda em recrutamento e seleção, ajuda em remuneração. Então, tem uma série de subprocessos de RH que acabam sendo facilitados quando a gente tem uma biblioteca de habilidades clara. Então, assim, uma primeira coisa aí, Brina, mais para a sua pergunta, eu já implementei
verba de autoaprendizagem, tá? E aí os valores mudam, mas eu já vi cenário de R$ 3.000, cenário de R$ 6.000 por pessoa, cenário de 2 salários mínimos, um salário mínimo. O valor é muito dentro das possibilidades que você tem. Mas sem isso aqui, a galera fica muito perdida e gasta muito mal ou nem gasta, tá? Então isso aqui é um primeiro viabilizador, independente de quanto dinheiro a gente tenha para alocar nisso. E aí tem um outro ponto aqui que é o seguinte, né? Programas de pipeline, deixei uma setinha aqui no canto. Óbvio que você tem que ter programas também dentro da formação que permitam que as pessoas se movimentem na estrutura, lateralmente, verticalmente, formação de liderança, etc. Você acaba alocando uma grana aqui, mas uma parte também é responsabilidade das pessoas se desenvolverem. Biblioteca de... Bom, esse frame aqui é super simples, mas um pouco de curadoria de conhecimentos é importante a gente ter, tá? E aí, como é que isso acaba ficando, né? Então, pensando em qualquer jornada que você vai fazer de capacitação das pessoas, primeiro tem uma análise do negócio, que eu falei que é aquele primeiro ponto. E aqui você olha quais são os gargalos para o meu negócio crescer, quais são as limitações que o meu negócio está encontrando. E aqui tem uma discussão importante também, que muitas vezes, principalmente gestor financeiro, pede demais, que é o negócio do ROI. Quando a gente fala de retorno sobre investimento de treinamento, a primeira coisa que eu queria provocar com vocês é assim, esqueçam retorno financeiro. E eu estou sendo bem taxativo. Esqueçam retorno financeiro. Já está mais que provado, tem N estudos sobre isso, mostrando que retorno financeiro não é uma relação direta com capacitação. Quando você faz isso de uma maneira geral, é a composição de muitos elementos. Do tipo, poxa, tá bom, eu quero um treinamento para aumentar vendas. Vendas está aumentando, sim ou não? Tá. Mas é porque eu botei mais dinheiro em marketing? É porque eu coloquei mais dinheiro em treinamento? É porque eu recrutei melhor? É porque os líderes daquela área melhoraram? O que que é? É tudo e não é nada. Agora, tem coisas que você precisa atribuir um determinado resultado àquilo que você está fazendo. E medir a eficácia de qualquer iniciativa de capacitação é importante. Então, poxa, se eu estou, por exemplo, implantando um programa de autoaprendizagem, poxa, o consumo dessa grana é uma espécie de ROI. Se todo mundo está usando, é um bom sinal. Se ninguém está usando, é um mau sinal. Se as pessoas que estão usando estão se movimentando verticalmente na companhia ou lateralmente na companhia, é um bom sinal. Significa que elas estão se preparando para fazer movimentos, em detrimento de pessoas que eventualmente não consomem essa verba. Poxa, se o turnover das pessoas que usam dinheiro de alta aprendizagem é menor, isso está sendo efetivo de uma outra maneira. Se o nível de engajamento dessas pessoas é maior, isso está sendo efetivo de outra maneira. Então, você consegue medir retorno de diversas formas. Você tem que saber por que você implementou aquela estratégia, o que você queria com ela quando você fez. Mas não é dinheiro. Tá claro isso? Polêmico, para falar com a diretoria financeira é chato, né? Mas aí, quando vier com essa conversa, fala assim, bicho, isso é um conceito muito ultrapassado. Cara, vamos falar de ROI aqui de outro jeito, tá? Sugiro usar conhecimento a nosso favor aqui. Beleza, então tá bom. A gente discute as necessidades, mede as necessidades, e aqui que tem um pouquinho de definição de ROI. Depois a gente vai para stakeholders. Poxa, qual é o impacto que eu vou gerar implantando determinada iniciativa, seja autoaprendizagem ou qualquer outra? Quem que vai ser impactado por isso? Qual gestão de mudança eu vou ter que fazer para criar uma estratégia de formação? Eu tenho que comunicar amplamente isso, porque isso é um valor que eu quero propagar na organização? Não. Eu tenho que comunicar numa área específica, porque aquela estratégia tem o objetivo de subir algum nível de percepção sobre o RH, sobre as políticas, sobre a cultura em determinada área. Aqui é gestão de stakeholder. Um deles é o financeiro. Tá? Beleza. Depois a gente vai para trilhas e habilidades, e aí aquele negócio do autodesenvolvimento que eu estava falando antes. O ser humano ainda não aprendeu a fazer curadoria. Se o ser humano soubesse fazer curadoria, ninguém caía em fake news, por exemplo. Tá? Então, assim, não adianta a gente, como gestor de capacitação, virar para as pessoas e falar assim, não, você tem que se desenvolver, né? Seja livre como um pássaro. Não vai dar certo. As pessoas não vão conseguir fazer. Então, assim, mesmo que você tenha toda uma biblioteca de habilidades, é importante que para cada programa que você crie, você tente minimamente empacotar aquilo ali para as pessoas conseguirem enxergar um caminho. Ah, isso vai ser pré-requisito para tudo que a pessoa vai fazer na vida e passa a ser critério de tudo, de seleção interna, da pessoa passar no treinamento, dela se formar ao final de qualquer curso, dela comprovar do porquê que ela pediu aquela grana de autoaprendizagem? Não, mas é para nortear.
É igual você vai participar de um processo seletivo qualquer e tem a descrição da vaga. Todo processo seletivo tem o atendimento integral de toda a vaga, né? De toda a descrição? Não, mas é um guia. Para quem está se candidatando, olhar aquilo ali e falar assim, poxa, faz sentido ou não faz sentido, eu enquadro X% desse percentual ou eu não me enquadro, tá? Então, esse é um pouco da lógica. E, óbvio, assim, pensar em formato de aprendizagem, seja autoaprendizagem ou qualquer outra coisa, tem muito a ver com o engajamento das pessoas naquele formato, tá? Então, assim, poxa, o que que funciona melhor para o público que eu estou propondo? Então, assim, às vezes a autoaprendizagem não é bom para todo mundo. Às vezes isso é um benefício para determinado nível, é um benefício para determinada área, é um benefício que eu quero associar a outras coisas como carreira, por exemplo. Então, a gente tem que pensar em formato de diversas formas. Beleza, até aqui? Brina, é muito indireto, né? Eu não sei se é indireto, mas não é diretamente relacionado a retorno financeiro. Eu acho que você estava falando do ROI quando você escreveu isso, né? Eu acho que pode Sim, ser, exatamente. eu acho que pode ser direto. Só que ROI é uma espécie de estelionato, assim, você falar que o retorno veio do treinamento ou que ele não veio do treinamento exclusivamente. Assim, a gente vai estar se enganando. A verdade é essa, tá? Agora, tem como medir diversas formas de retorno de treinamento. Até o Natan, que é membro do Papo de Gente, ele postou um link de um evento internacional que ele vai participar falando disso. E muito do conteúdo é isso que eu estou falando aqui. Beleza? E aí agora eu vou dar Falou. alguns elementos para vocês. Ó. Então, por exemplo, você pode fazer uma trilha que tem essa carinha aqui. Ah, poxa, formação de liderança na minha empresa. Poxa, esses são os níveis que eu pratico, o que que eu espero das pessoas, e aqui você lista habilidades. Então, ter essa percepção faz qualquer pessoa conseguir transitar bem. Seja você tendo programas formais, seja as pessoas olhando aquilo e enxergando que elas precisam desenvolver determinadas habilidades. Isso aqui é super simples, obviamente isso aqui explode, mas esse aqui é o exemplo que a Coru pratica nos clientes dela, tá? Claro que cada um desses vira um guiazinho, tipo esse aqui das caixinhas rosa e verde aqui no canto. Diga, Brina. Não sei se esse é o momento, mas eu queria até ouvir um pouco tanto de você, Dani, quanto das pessoas que estão aqui. É, outra forma de, obviamente, né, isso aqui é muito subjetivo, outras formas de separar essa trilha, porque aqui no Will, por exemplo, a gente está fazendo a separação das trilhas de pré e pós-work da nossa jornada de desenvolvimento de liderança por nível. Então, cada nível de liderança, a gente definiu um formato de aprendizagem. Obviamente, a base vai ser uma aprendizagem autodirigida. Você vai ter ali, é o que você comentou, né? Não necessariamente eu vou conseguir fazer o meu pré-work só lendo um texto que colocaram lá para mim ou vendo um vídeo de TED. Vou precisar trocar com as pessoas, vou precisar marcar um papo com ela, porque é assim que eu aprendo. Então, a gente vai fazer uma base para todos os níveis, com vários formatos, só que formatos. é, Só que dependendo do nível, vão ter formatos mais mandatórios do que outros, né? Mais aparecendo mais para um nível do que o outro. Você acha que dessa forma faz sentido a gente ter feito esse estudo mais pensando em nível do que necessariamente a forma como você apresentou aqui? Não Isso sei se aqui faz sentido a são, minha pergunta. isso aqui são níveis, tá? Então, ó, futuras lideranças, lideranças atuais, líderes de líderes, liderança sênior, por exemplo, tá? Da esquerda para a direita. Esse aqui, ó, também são níveis. Tá vendo, ó? Tá aí para Ah, baixo sim, estaria esse aqui júnior. sim. É. Dicas sobre liderança. Liderança se ensina ao vivo. Sim. Ah, lideranças, autodesenvolvimento para liderança. Eu não conheço nenhum programa que funcione assim profundamente. Eu acho que como curadoria de conteúdo é legal. Então, poxa, tem determinadas coisas que, poxa, estude isso, assista aquilo, né, como referência e como embasamento para uma discussão que vai acontecer depois, funciona, principalmente em níveis mais sênior. Quanto mais júnior, mais prática, quanto mais sênior, você consegue tirar um pouco de prática. No entanto, quanto mais sênior, maior a expectativa das pessoas sobre experiências completamente diferentes, tá? Então você tem um pouco de encantamento que tem a ver com formato e você tem um pouco de objetivo do que você está fazendo que tem mais a ver com a análise do negócio, né? Então você tem que sempre conciliar onde é que eu quero chegar com o quanto eu vou encantar as pessoas ou engajar em aprendizagem, tá? Mas normalmente, assim, e aí você tem N práticas. Eu vou dar um exemplo de uma outra que tava me contando outro dia, a Alice. A Alice fez esse formato aqui, ó. Alice Plano de Saúde, em levels, que eles chamam, né?
O Neon faz assim também. Eles chamam de... No Neon, aí eles chamam de levels, mas em bom português são níveis. Você faz a curadoria de habilidade. Não necessariamente isso aqui vem acompanhado de job description. Você pode usar como descrição de cargo ou não. Mas você ter isso aqui claro para todo mundo é super importante. Eu acho que esse que é o principal ponto, que é o que vocês estão fazendo aí também, tá? Eu acho que vocês estão super alinhados com o que a média do mercado está fazendo. Não sei se alguém tem algum outro ponto diferente do meu. Acho que não. Beleza. Então, é meio que isso. Mas assim, ó, eu quero autoaprendizagem, ou eu quero induzir as pessoas a participarem de programas pré-formatados que a gente está propondo, é importante ter isso aqui que está na tela, ou isso aqui que está na tela, ou isso aqui que está na tela, ou a soma desses formatos todos. E aí, alguns dados sobre treinamento, tá? Eu trouxe aqui. Primeiro, sobre gastos de treinamento no Brasil. Hoje, é o seguinte, a média de horas por pessoa por ano caiu de 21, que foi o pico, para 17 na última pesquisa. Aqui é a BTD, tá? Todos os dados da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Esse é o último censo deles que foi feito no ano passado. Então, de 21 horas para 17 por pessoa. Em média, no Brasil, se gasta R$ 1.000 por funcionário, tá? E aí, normalmente, as empresas gastam mais conforme elas têm mais funcionários, a verba de treinamento vai crescendo, natural. Mas é legal que ela cresce per capita também. Ou seja, empresas maiores, e aí aquela história do ROI, né? Não sei se isso aqui é o ovo ou a galinha, mas quanto mais se investe em treinamento, maiores são as empresas? Será? Eu acredito que sim, tá? E não o contrário. Eu sou maior, portanto, eu tenho mais dinheiro para gastar. Mas até 500 pessoas, R$ 400, até 1.918 reais, até 5.000, 1.300, aí depois que passa de 5.000, isso aqui dá um salto muito grande. R$ 5.300 per capita, tá? Como é que se gasta, né? Como é que se distribui esse dinheiro? Em PDI ou alta aprendizagem, em torno de 30% da grana, Brina, que era um pouco da sua pergunta. Isso é a média, tá? Não quer dizer que está certo. Lente, que são as necessidades da área, em torno de metade da grana. E a estratégia do negócio, 45%. Daniel, o que você acha sobre isso? Eu acho que está errado. Eu acho que a gente deveria focar a maior parte da grana na estratégia do negócio, né? Em direcionar crescimento, performance, resultado. Eu acho que necessidade das áreas com uma visão macro é a segundo degrau, e o terceiro degrau, concordo, que esteja em PDI ou alta aprendizagem. E aí eu acho que cada um vai entender como distribuir melhor isso aqui, mas eu entendo que essa é uma pequena diferença, né, do lente para a estratégia de negócio, mas é uma diferença que eu entendo que sinaliza muito da intenção ou do nível de descontrole do que está se fazendo, né? Quando você gasta mais dinheiro com levantamento de necessidade do que com estratégia, significa que você está dando mais autonomia para as áreas e menos direção para o negócio. Na prática, é isso que está acontecendo, né? E aí, só para vocês saberem, nos Estados Unidos a média de gasto é em torno de US$ 1.300 por pessoa, tá? Na média americana. Tudo bem que tem uma conversão, tem câmbio, etc. Os preços são diferentes, mas US$ 1.300. E aí, um outro dado, né? Algumas considerações sobre a autoaprendizagem é o seguinte, né? Tem um... Dani, o que é lente? É levantamento de necessidades de treinamento. É aquele processinho que você vai nas áreas, Gabi, e fala assim, área de engenharia de software, o que você precisa fazer ano que vem de treinamento? Aí você vai lá com a planilhinha do RH e tal, eles preenchem, às vezes você pede para eles justificarem, aí você aprova, manda, eles ficam bravos. Normalmente é assim que acontece. Belezinha. Então, coisas sobre autoaprendizagem. E aí eu estou trazendo as minhas experiências, tá? Eu acho que eu pratiquei isso em vários ambientes diferentes. Você dá a verba, mas as pessoas consomem 40% ou 50%. É isso que mais ou menos acontece. E aí, assim, não porque cada pessoa usa metade, mas porque 40% do público consome quase toda a grana, enquanto que outros não fazem nada a respeito. Você ter mais direcionadores do que fazer com esse dinheiro ajuda, tá? Então, eu já cheguei a 60%, 70% depois que os programas foram aprimorando, mas normalmente não passa muito disso. Não é todo mundo que consome a grana, tá? Então, até para efeito de orçamento é bom. Planejei gastar 1 milhão com isso aqui. Você pode orçar 700 e distribuir 1 milhão, tá? Esse é um exemplo. Outra coisa é o seguinte, você controlar demais mata o programa e você controlar de menos também mata o programa, tá? Exemplos de controlar demais. Eu trabalhei numa empresa que, quando eu cheguei,
A grana de autoaprendizagem fazia com que a pessoa, ao final de qualquer coisa que ela fizesse, ela tivesse que fazer uma apresentação para uma banca com o que ela aprendeu e como é que ela ia aplicar na rotina. Cara, assim, é pior que a fila do INSS isso daí, né? Assim, tem menor condição, aí ninguém pediu dinheiro. Esse é o resumo, e aí tinha uma grana gigante separada e ninguém fazia. Controlar de menos também não é legal, porque é bom você saber o que que as pessoas estão mais se interessando, onde é que elas estão mais investindo dinheiro, como é que elas estão alocando tempo, como é que elas estão alocando recurso. Isso vai te trazer diversos insights sobre a direção que as pessoas estão aprendendo e, eventualmente, você pode até otimizar e transformar programas que muita gente está buscando em programas corporativos. Isso até otimiza a grana com o tempo e isso vira um processo de retroalimentação do programa. Outra coisa é o seguinte, quando você não consegue garantir que todo mundo faça um programa ou você não tem grana para todo mundo, é legal você vincular esses programas à autoaprendizagem. Por exemplo, vamos supor que em determinados níveis você exija conhecimento de inglês ou de espanhol. Você falar, poxa, a gente tem esse desconto aqui, e quem tiver a grana de autoaprendizagem usa daqui, é uma forma de fazer, tá? Outra forma de fazer, assinaturas, tipo Alura, Udemy. Você não precisa pagar assinatura para todo mundo, todo mundo, todo mundo. Você fala assim, gente, dentro da verba de autoaprendizagem, quem quiser uma assinatura da Alura custa tanto, você vai consumir tanto da grana. Senão você paga para todo mundo, você fica com aquela assinatura rotativa que você tem que tirar de umas pessoas e passar para outra de X em X meses e não fica tão legal. Tá? Então, essa aqui é outra forma de fazer. Tá bom? Mas que minha visão maior sobre esse tipo de programa, ele só deveria existir quando o resto da estratégia está implementada, tá? Que é essa aqui, ó. Se a gente tem esses três itens aqui bem desenhados e programas, principalmente os de liderança, cultura e etc., bem implementados, assim, não existe universidade corporativa sólida sem programas de liderança e cultura sólido, tá? Tem que ter. Então, eu só alocaria verba para outras coisas a partir daqui, né? Então, que é esse processinho aqui da gente partir dos resultados de negócio para definir a alocação de grana e depois para as necessidades individuais. Então, primeiro necessidades corporativas, necessidades culturais, necessidades de negócio, depois necessidades de área e, por último, necessidades individuais. Embora, obviamente, né, nem tudo é tão binário assim como eu estou falando. Então, claro que você pode falar assim, poxa, eu tenho R$ 1 milhão para alocar, eu vou alocar 50, 30, 20. Eu vou alocar 50, 30, 15, 5, não importa, né? Você pode fazer essa distribuição desde o início, mas é importante ter esse framework aqui em mente antes de fazer qualquer alocação, e eu recomendo que não se comece pela autoaprendizagem, tá? Legal, gente. Eu vou tirar da tela aqui. O que mais? Fez sentido isso aqui? Foi super tweet, mas foi para dar um pouco de cor para vocês de como começar a jornada. Dúvidas, perguntas, comentários? Breno está com a cara reflexiva. Então, até porque esse desafio de fazer. Porque assim, eu tô com um desafio, acho que talvez um pouco mais processual, talvez seja a palavra, não sei. De pensar, obviamente, na tua explicação, o pocket que você trouxe já me deu algumas ideias, fui anotando aqui, mas eu tô mais na etapa, assim, de pensar em regras e conceitos, sabe? De como que eu vou fazer essa política de subsídios aqui. Acho que tem uma parte que ela é mais voltada para o desenvolvimento que a gente vai dirigir como organização, né, que é o nosso programa de desenvolvimento de liderança, e tem essa outra parte de subsídios que não necessariamente vai ser só para liderança, né, vai ser para todos os nossas pessoas colaboradoras, enfim. E nunca existiu uma regra aqui, assim, a gente nunca teve uma verba, por exemplo, que era destinada a esse tipo de trabalho, então acho que minhas dúvidas elas são mais nesse sentido, mas você me deu já alguns caminhos. Acho que tem um ponto aqui que eu até queria trazer, que eu não sei se faz muito sentido, que você comentou sobre o lance do controle, né? A gente está passando por um processo interno aqui muito, uma mudança cultural. A gente está fazendo essa mudança cultural, né? Até comentei com o Dani, possivelmente vai ter um papo aí para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre
a nossa evolução cultural, como é que está sendo o processo de implantação, que a gente está fazendo implantação de cultura aqui, da nova cultura, mas tem um ponto, por a gente nunca ter tido política de subsídio para nada, para a gente nunca ter tido programa de desenvolvimento para ninguém, nem para os líderes, nem para nossa liderança, as coisas sempre ficaram muito sem controle, assim, 100%. Então, as coisas aconteciam, a gente não sabia se a galera estava participando, se deixava de participar, se aquilo impactou, se não impactou, como impactou, se ela está utilizando isso no dia a dia. E agora, para fazer esse trabalho, talvez a gente comece um pouquinho de um processo de comando e controle, além da comunicação mais excessiva, obviamente com estratégia, porque nada adianta a gente ficar comunicando, cobrando e a galera simplesmente não ler as coisas, né? Vão achar a gente um chato. É, mas aí você comentou sobre a questão de, putz, a gente não pode simplesmente só cobrar que as pessoas, depois de fazerem um curso, terem que ir lá fazer uma palestra sobre esse curso para todo mundo. E aí eu pensei que talvez poderia ser uma alternativa, não necessariamente ser uma cobrança, né, mandatório. Ai, Dani, você fez o curso, então 2 semanas depois você vai ter que fazer essa palestra, senão seu nome está na reta. Mas talvez ser um convite até usando a pessoa como um sponsor de conhecimento, né? A gente poderia, aqui no Will, por exemplo, um dos nossos novos pilares de cultura se chama Joga Junto, e assume a responsa. É um segundo o outro, e o nosso manual de cultura como um todo, ele está se chamando de cultura multiplicadora. Então, a gente poderia utilizar um desses dois pilares, ou de assumir a responsa, ou de joga junto, como uma forma dessa pessoa sentar nessa cadeira e ela ser esse sponsor de, putz, eu fiz um curso aqui, eu poderia vivenciar esse meu pilar de joga junto com o meu time e compartilhar e ser uma multiplicadora de conteúdo desse curso que eu fiz, mesmo que seja só para o meu time, né? Mas talvez fazer algum tipo de até gamificação com isso, né? Talvez a pessoa ganhar, sei lá, um kit X no final do ano. A gente tinha uns quadrinhos que a gente mandava para a galera que recebia mais feedbacks ou fazia algum tipo de ação para a empresa. Mas vocês acham que essa seria uma boa forma? E não é nem de cobrar, talvez, mas eu acho que até da forma da pessoa aprender também um pouco mais sobre aquilo que ela estava absorvendo, né? Porque tem um pouco disso, né? A forma da gente aprender vai muito além de estar aqui numa reunião com a galera, trocando, mas vai muito também de eu passar esse conteúdo, né? Se eu consigo passar esse conteúdo, não quer dizer que eu consegui aprender. Então, acho que também até uma outra forma dessa pessoa assentar o conteúdo que foi passado, que ela, enfim, desenvolveu ali, né, durante o curso. Aí não sei se faz sentido, mas, nossa, falei muita coisa ao mesmo tempo, né? Não sei se É. ficou claro tudo, mas eu acho que é isso, assim. Enfim, é isso. Ó, algumas reflexões sobre o que você falou, tá? Você estava falando de questões mais operacionais. Eu acho que você consegue ter esse tipo de incentivo. Esse exemplo que você deu das pessoas multiplicarem depois é legal. Desde que para os programas formais e oficiais e obrigatórios, etc., você consiga ter gestão, porque você deveria ter mais gestão sobre eles do que sobre a autoaprendizagem. Essa é a primeira coisa. Então, assim, poxa, qual que é a minha capacidade como área de aprendizagem, de carreira, de desenvolvimento, de controlar tudo isso? Então, essa é a primeira análise que você vai fazer, você vai controlar mais ou menos baseado no quanto você consegue fazer, priorizando na mesma ordem que você prioriza a grana. Primeiro necessidades de negócio, depois necessidades individuais. Essa é a primeira coisa. Ah, poxa, isso é legal? Mas não é melhor fazer isso sobre o programa de liderança formal que vocês vão fazer? Ou quantos horários vocês vão ter? Ou qual a agenda que vocês conseguem articular para que todo mundo que esteja fazendo isso consiga multiplicar depois? Então, tem uma questão da até capacidade do próprio RH de absorver esse tipo de demanda, tá? Então, sempre que você pensar no controle, pensa no quanto ele vai impactar na própria área. Com relação ao controle de verba, eu já vi alguns formatos, tá? Eu já vi formato de reembolso, eu já vi formato de cartão corporativo, tem cartões de benefícios hoje, né? Caju, Flash, Caju, Flash, Swile, todos têm escolas lá, ali dentro, então você pode contratar curso de inglês, você tem formação, a Alura está lá dentro, a Udemy está lá dentro, então você pode dar um cartão desse e agregar esse saldo se você quiser, então é uma coisa que dá para fazer. Então, tem N formas de você controlar a verba, mas a minha visão é controla sem burocratizar, porque senão o consumo cai muito, tá? Inclusive pensando nos prazos de pagamento da própria empresa, assim, ó. Ah, as pessoas vão pagar um curso, mas o prazo que dá para a gente pagar um reembolso aqui é de 45 dias, cara, a chance do seu programa dar certo é muito baixa, né? Sendo muito radical no exemplo aqui. Mas pensar nessas coisas é importante.
E eu acho que tem regras mínimas, assim, de tipo, poxa, é para gastar, mas a gente concorda que vocês gastem em determinadas coisas, não em outras. Por exemplo, eu tinha esse programa em indústria. A gente recomendava curso técnico para as pessoas. Tinha uma grana para mensalidade de curso técnico. Poxa, você pega um operador, ele forma. A gente fez esse piloto em alguns lugares, não era geral, mas assim, você pega operadores e você fala o seguinte: poxa, você se forma em elétrica, em mecânica, ou coisa do tipo, você pode alocar essa verba. Depois esse negócio nem cresceu, mas onde a gente pilotou, a gente falava: poxa, essas são as escolas em que você pode fazer curso técnico. Essas outras aqui que tem um conceito baixo, não. Então, assim, você pode fazer uma mínima curadoria de quais são os locais que as pessoas podem procurar. Então, tem algumas coisas nesse sentido também, tá? Então, assim, o que que não pode? Ah, não pode. Tem empresa que não liga, mas tem empresa que fala assim, pô, a gente é um banco, mas não pode fazer curso de culinária. Não é qualquer coisa. São coisas correlatas à sua atividade ou à atividade do nosso negócio. Então, você tem regras gerais que não são difíceis de escrever que dá para fazer. Boa. Dani, só te interrompendo bem rapidamente, não sei se você vai comentar mais algo sobre o que eu tinha falado antes. Você comentou sobre orçamento, né? Sobre alocar e etc. A gente estava com uma dúvida bem, também muito, não sei se básica é a palavra, mas também processual, de onde que sai esse dinheiro, né? A gente tem uma verba aqui no nosso time de desenvolvimento, só que a gente ficava, putz, isso não deveria estar no controle do líder, isso entrar no orçamento do time, até para o líder conseguir falar, putz, eu tenho então isso aqui para gastar durante o ano com o meu time, e não ficar dependendo tanto da gente aqui como time de desenvolvimento, e até também para a gente um pouco largar de mão e falar, líder, ó, você tem essa autonomia para você decidir como que seu time vai se desenvolver, né? Então a gente tem mas ao mesmo tempo tem esse ponto que eu acabei de comentar, né? A gente está treinando a nossa liderança para liderar, né? Então, assim, a nossa liderança, a gente tem líder que não sabe, às vezes, fazer um one-on-one. Então, como que a gente também quer dar essa autonomia para a liderança, mas muitas vezes eles talvez nem saibam como lidar com esse orçamento. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês já tiverem essa experiência, né, de como que aloca esse orçamento, se vem do time de desenvolvimento, o time de desenvolvimento, ou até o próprio DP, né, tem, aqui a gente já passou por um momento, assim, do DP usar isso como, hoje, na verdade, é com o DP. A gente tem algumas parcerias com a Skill Hub, que agora começou com a Único, tinha uma outra parceria com uma outra plataforma de cursos, e quem estava gerenciando era o próprio DP. Então, as dúvidas iam para o DP que fazia as regras, enfim, mas tudo muito simplista. E agora a gente está um pouco com essa dúvida, putz, vem da gente ou a gente aloca no time, né? E aí eu queria ouvir um pouco. Eu acho que tem que ir de vocês com o racional, porque as áreas se comparam, tá? E isso pode gerar um problema de gestão mesmo de uma área ficar batendo cabeça com outra em função da alocação de recursos. Então, é bom criar um racional mínimo. Uma coisa que acontece muito em muita área de treinamento é passar o chapéu, tá? Então, assim, onde é que a grana de treinamento cresce? Ela cresce naqueles gestores, líderes de áreas de negócio que acreditam mais nisso do que outros. E eles pegam e falam assim: ah, eu vou tirar uma fatia do meu negócio e repassar o dinheiro para vocês, ou pagar determinado programa, determinada coisa que vocês estão implementando. Eu sempre montei a área de treinamento passando chapéu. Eu tinha um dinheiro mínimo, mas depois eu passava e falava assim: ó, com esse dinheiro que eu tenho, dá para fazer isso. Vocês querem fazer mais o quê? Aí a pessoa fazia o lente lá, né, que a Gabi perguntou. Aí o lente dava a mais, eu falava, então tá bom, para a gente fazer esse a mais aqui, você vai me dar essa grana, né? E aí você passa o chapéu. Mas a dica que eu dou é sempre centralizar o dinheiro de volta. Você deixa para a área, ela consegue enxergar esse dinheiro, está num centro de custo, mas é um centro de custo do RH lá na área. Porque senão esse dinheiro se perde, ele dilui, ele é mal usado, ainda mais você está falando que os seus líderes não têm maturidade para isso. Mas eu faria uma pergunta antes do controle. É assim, se os líderes não têm maturidade para alocar essa grana, está na hora de implementar esse tipo de programa? Será que não está na hora de crescer maturidade dos líderes? Então, assim, tem um pouquinho dessas coisas também, porque este tipo de programa, ele é o último, ele não é o primeiro, né? Ele nem o segundo, ele às vezes é o quinto, sexto, sétimo, né? E para você fazer um negócio com eficiência, que as coisas são caras, né? Tudo é muito caro. Ah, fazer um curso de inglês é caro. Vou pegar uma assinatura da Alura é caro. Ah, é muito caro? Não, mas uns R$ 70 por mês. Cara, R$ 70 por mês vezes 12 meses, né? Dá uma grana. Vezes o número de funcionários, dá uma mega grana. Poxa, eu tenho grana para fazer isso ou é melhor fazer aquilo que é estratégico para o meu negócio? Esse sempre vai ser um questionamento, né?
Ou será que eu faço agora, não tem dinheiro para tudo, eu faço um pool centralizado, em vez de todo mundo ter o dinheiro, e quem tem alguma necessidade procura aqui o nosso time e a gente vai alocando grana conforme surge a demanda. Essa é uma forma de fazer. Perfeito, Dani, faz total sentido. E assim, acho que o processo também da gente criar essa política, ela está sendo uma prioridade 3. De fato, a gente vai priorizar desenvolver essa liderança primeiro, principalmente líderes de líderes, antes de pensar em políticas, enfim. Legal. Obrigada. Gabi Menezes levantou a mão. Eu levantei. Vou puxar uma perguntinha que eu queria que você falasse um pouco mais e elaborasse, Dani. Está muito relacionado a... Hoje a gente tem um desafio de revisitarmos um pouco do onboarding, tal como ele foi conduzido até o presente momento. Onboarding de liderança, esqueci de completar. E você trouxe muito da fala, né, de que que esse processo formativo de liderança, uma liderança mais júnior, ele acontece muito na prática. E acaba que, assim, a gente tem necessidades muito latentes, muito emergentes, de preparar essa liderança e o conteúdo é muito extenso. Então, em alguns aspectos, a gente está realmente repassando esse conteúdo muito de forma assíncrona e tendo um momento ali bem reduzido, que comporta a agenda dos líderes de uma horinha, a cada 15 dias, para a gente ter uma solução de um problema mais prático. Mas eu queria que você pudesse elaborar um pouquinho mais sobre isso, assim, como que você tem percebido ao longo da sua trajetória, como que essa questão foi sendo conduzida. Eu acho que vai ser agregador ter uma nova visão sobre. Legal. Bom, tá bom. Quando eu falei na prática, eu acho que a primeira coisa as formações de líderes novos normalmente são formações que têm um cunho mais prático. E não no sentido de que o líder deveria ficar solto lá e aprender vivendo, né? Senão ele morre de fome. Mas a prática que eu digo é assim, poxa, vamos ensinar a entrevistar. Como é que entrevista? Então, deixa eu ensinar perguntas que você faz, perguntas que você não faz. Agora, faz essas perguntas para eu ver como é que você faria. E aí você vai, né? Agora vamos simular uma demissão. Como é que você falaria com a pessoa? O que que você falaria? O que que você não falaria? E aí tem essa série de coisas. Então, normalmente, quanto mais júnior o líder, mais você tem que ser assim. Quanto menos júnior o líder, mais você tem que ir para o nível organizacional, abrir a visão para fora do negócio, olhar para onde o mundo está indo, trazer repertório para essa pessoa, porque quanto mais sênior o líder, mais ele é responsável por trazer conhecimento para dentro da organização e, obviamente, trazer repertório para que a organização continue aprendendo, continue se reinventando e continue crescendo. Então, você tem papéis diferentes, né? A primeira liderança, o papel, a pessoa cuidar bem do time dela e não criar um ambiente ruim ali, que às vezes acontece com primeiras lideranças, tá? Uma coisa importante sobre treinamento de liderança, a gente fala muito disso, assim. Quando você monta um currículo, se você monta só de um determinado nível, que seja o nível mais alto. Por quê? Tá? O nível mais alto é o vetor de mudança, né? Então, são aquelas pessoas que você vai usar para transferirem um recado para o restante do time. Então, querendo ou não, eles estão liderando outras pessoas e você fazer o nível mais alto amplifica o impacto. Ah, mas a minha primeira liderança causa turnover, é um problema de negócio. Cara, isso gera rupturas na minha operação. Isso é muito comum. Aí, o que você vai? Você começa pela primeira liderança. Eu sugiro fazer os dois. Por quê? Muitas vezes você faz nesse nível aqui abaixo, e essas lideranças olham para os próprios gestores e gestoras e falam assim, cara, mas essas pessoas não fazem nada que você falou para eu fazer. São zero referência para mim de liderança. E aí você gera uma ruptura também. Então, sempre, assim, trilhas de liderança, normalmente é bom que você tenha os degrauzinhos todos montados, se possível. E se for para começar, começa pelo menos com 2 níveis. Mesmo que não seja para todo mundo, mas comece com 2 níveis. Aí analisa as lacunas, vê quem tem mais lacuna versus quem tem menos, e etc e, e pensa assim. Não sei se te respondi. Sempre, super, obrigada. Valeu. E aí tem A outra Gabi, A se outra quiser Gabi. puxar. Tem várias Gabis aqui nesse call hoje. Ô, Dani, prazer. Primeiro, eu sou a Gabi, trabalho aqui na Alfa, junto com a outra Gabi, Gabi Reis, minha gerente. Uhum. E aí, na verdade, minha dúvida, talvez esteja um pouco atrasada em termos de momento de mundo, mas ao mesmo tempo, conecta bastante com o que você falou, né? Então, a gente sabe que treinamentos presenciais envolvem muito mais budget do que treinamentos online, e depois da pandemia, às vezes tem tido uma preferência por treinamentos online em questão de budget. Então, a gente tem que escolher muito bem
e argumentar muito bem quando a gente quer fazer algum tipo de treinamento presencial, por exemplo. E aí minha pergunta é, o que que você sugere para ser esse critério decisivo, até argumentativo também, em relação a quando a gente precisa fazer um treinamento presencial e quando não, sabe? Como é que eu tenho esse racional? Quais Tá. critérios eu utilizo? Eu vou te dar dois, tá? Você já deu um, que é o do dinheiro, né? Esse aí, às vezes, ele é mais importante que os outros. Mas pulando essa fase, eu acho que tem um critério que é sobre técnica de aprendizagem e tem um segundo critério que é sobre experiência das pessoas. Técnica de aprendizagem. Eu não vou ficar aqui no Techniquez, mas só para te dar um elemento, existem mais ou menos 25 habilidades socioemocionais, que às vezes a gente chama de soft skill, que você só consegue desenvolver ao vivo. É uma limitação do ser humano, que tem a ver com a forma como as pessoas se comunicam, como elas absorvem tom de voz, como elas observam linguagem corporal, como elas se tocam, inclusive. Então, assim, tem 25 habilidades que são, em sua grande maioria, as soft skills que a gente mais quer desenvolver nas pessoas, que você só consegue desenvolver presencial. Tá? Então, vou dar um exemplo de um cliente da Coru. A gente tem um cliente que é uma empresa telecom, tem 5.000 funcionários e tal, e eles estão fazendo 2 programas com a gente. Um programa de formar liderança de vendas e um programa de formar o C-Level. O programa do C-Level é todo presencial, porque ele é inteiro socioemocional. O programa da liderança de vendas, ele tem uma abertura presencial, um fechamento presencial, mas ao longo do programa, ele é remoto. Por quê? Porque toda a parte de hard skill, de conhecimento técnico, a gente botou remoto. E a parte socioemocional a gente botou na abertura e no fechamento presencial. Isso é sobre técnica de aprendizagem, tá? Então, soft skill, baseado em pesquisa, baseado em observação, baseado em psicologia da aprendizagem, se faz ao vivo e se faz presencial, olho no olho, tá? Nem sempre dá para fazer, mas o direcional é esse. O segundo ponto que a gente sempre tem que levar em consideração sobre a aprendizagem é a experiência das pessoas. A experiência das pessoas aumenta a taxa de aprendizado e aumenta o engajamento com o que você está fazendo. O que eu estou chamando de experiência das pessoas? Vamos retomar aqui para a nossa fase escolar, faculdade, curso técnico, qualquer coisa que vocês tenham estudado. Vai você mesmo, Gabi, vou te pegar para Cristo. Me fala as coisas que você mais lembra da faculdade, qualquer coisa. Terapia cognitivo-comportamental, teoria da personalidade 1, 2, eu fiz psicologia, então... O que foi mais legal? O dia que você se formou e seus parentes, seus pais, seus irmãos, não sei se você tem irmãos, irmãs, te viram pegando canudo, ou a psicologia comportamental, organizacional? Nossa, com certeza a segunda opção. Foi Você muito lembra chato, mais, inclusive. você lembra mais da aula de psicologia clínica ou do boteco na esquina da faculdade? Nossa, calma, depende de qual aula, qual professor, entendeu? Mas eu lembro bastante. Mas Mas eu assim, também lembro muito do boteco. exatamente. Você lembra das festas que você foi, você lembra das pessoas que você conheceu, se você era da Atlético, ou da empresa Júnior, ou qualquer coisa, você lembra até de dias específicos. Você tem dificuldade de lembrar a mesma coisa sobre as suas aulas, Sim. provavelmente. Você consegue lembrar um Uhum. dia no boteco, mas tem poucos dias na aula que você consegue lembrar. Sim. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque a experiência das pessoas é muito radical para o quanto elas dão de relevância para algum tema. Qualquer que seja. Pensa assim, um onboarding. Estou fazendo um onboarding na Alpa, tá? Se você fizer um onboarding ao vivo, na sede, e botar todo mundo para comprar chinelo naquela lojinha bacana que vocês têm na recepção, cara, a galera que está em onboarding vai enlouquecer. Pô, eu trabalho na melhor empresa do mundo, sensacional, não sei o quê, tarará, tarará. Se você fizer a mesma coisa ao vivo, vai ser menos. As pessoas vão participar ao vivo e vão falar assim, pô, foi legal, hoje foi meu primeiro dia de Alpa. A outra pessoa vai levar chinelo para a mãe, para a avó, para não sei o quê, vai mostrar e tá. E, cara, a experiência diz muito sobre isso, tá? Então, esse é o segundo critério. Sempre que você puder proporcionar uma experiência acima da média para as pessoas, faça. Existe uma restrição de grana, existe uma restrição de recurso, de tempo, de disponibilidade das pessoas, mas faça sempre que possível. A resposta para o presencial, em termos de educação, na grande maioria dos casos, vai ser sim. Onde é que estão os ganhos da educação online, da tecnologia, das outras ferramentas? Eles estão na escala. E isso é importante também, mas isso não é tudo. Tá? Então, conciliar. Então, hoje, o que eu diria é o seguinte: você não precisa fazer nenhum programa inteiro presencial, se ele for principalmente mais longo. Mas você deveria sempre ter algum elemento presencial.
Nem que seja cada um na sua unidade, sabe? Assim, pô, você tem 4 fábricas, 6 fábricas, né? Eu vou fazer um negócio para as fábricas. Cara, faz um lançamento em cada uma, com o dono da operação, a dona da operação contando daquilo ali, faz um reconhecimento lá, mas faz alguma coisa que seja marcante para as pessoas, tá? Te respondi? Obrigada, viu? Super. Legal. Marcelo, Ô, Daniel, tudo bem, cara? Marcelo aqui, ex-trilho. Deixa eu pegar um gancho nesse comentário que você está fazendo agora do presencial versus online, né? Eu queria te ouvir um pouquinho. Concordo super com o síncrono versus assíncrono para soft skill, né? Então a gente testou lá tanto o Veduca como o Trilho na minha trajetória fazer o assíncrono e, cara, é super difícil o assíncrono para soft skills. Talvez você até consiga ali um primeiro nível, né, de conhecimento e tal, mas com certeza, né, é difícil desenvolver um skill. Mas como é que você vê, você falou muito do presencial, né? Mas como é que você vê o síncrono, tipo, que a gente está fazendo aqui agora para desenvolvimento de soft skill na sua experiência? aí não é a minha experiência, tá? Por pesquisa não funciona. Tá. É duro isso, né? Porque a gente também, aqui na Coroa, a gente também faz síncrono à distância, soft skill. Então, assim, só que é muito difícil pelo seguinte, assim, tem um texto, eu vou tentar redescobrir esse texto, eu mando para vocês, mas se chama Psicologia da Aprendizagem. Isso foi uma pesquisa que foi feita durante a pandemia, e ela foi feita majoritariamente nos Estados Unidos, mas ela foi feita em vários países ao redor do mundo. E o que eles viram foi o seguinte: nas escolas onde foi possível manter a aprendizagem ao vivo presencial, o presencial é quase sempre ao vivo, né? Mas a aprendizagem presencial, a taxa de aprendizagem e retenção de conhecimento dos alunos aumentou, e o nível de depressão, o nível de problemas associados à saúde mental, o nível de socialização das crianças e adolescentes, etc., subiu em relação às demais. E aí depois eles foram aplicar esse negócio para adulto e eles verificaram a mesma coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem um pouco... Eu acho que tecnologia vai ajudar daqui a pouco. Então, a gente vai falar daqui a pouco de assessment de soft skill por inteligência artificial no nível mais profundo. A gente vai falar de interações em realidade aumentada e realidade virtual, que hoje não é possível. A gente vai provavelmente falar de gamificação no nível acima. Hoje em dia, gamificação em treinamento fica parecendo joguinho da cobrinha no celular velho lá Exatamente, aquela da coisa minha bobinha. época. Aham. Né? Parece joguinho da cobrinha. Cara, você pega um É. videogame hoje, LoL, Call of Duty, CS, pô, o nível de imersão que você tem no jogo é absurdo. Cara, se a gente conseguisse reproduzir isso para o ambiente de aprendizagem, eu tenho certeza que a aprendizagem seria maior e a gente ia despertar outros locais do cérebro do ser humano, mas a gente ainda não chegou lá e desenvolver um LoL custa, sei lá, 2 bilhões de dólares, 1 bilhão de dólares e nenhuma área de treinamento tem isso ainda. Então, eu me pego aqui na Coroa nos mesmos dilemas que você, cara. Assim, não sei se todo mundo conhece Marcelo. Marcelo é super expert em aprendizagem, viu? Então, esse é um cara para vocês se conectarem também. Pô, obrigado pelo elogio. Mas É muito, é um reconhecimento, não é elogio. Legal. obrigado, de qualquer Te jeito. respondi, mas Legal, mas obrigado, a cara. notícia é triste, cara. A notícia é ruim, mas me respondeu. Mas eu acho que assim, Não, mas eu é não. um pouco da experiência que a gente tem visto também, cara. Assim, eu acho É, que, desculpa, só para. Acho que a trajetória minha foi essa. Foi online muito tempo, cara. E a gente tentou muito fazer online 100%. A gente estava tentando, agora eu saí da trilha, né? Não sei se você está sabendo. Depois a gente bate um papo aí. Mas a gente estava tentando fazer ao vivo, síncrono, mas via Zoom e tal. E, cara, foi uma experiência difícil, viu? Alguns funcionaram, poucos, mas a maioria a gente não. A gente pena, né, para fazer. Então, legal. Depois manda o estudo e a gente vai batendo papo aí, a gente vai trocando ideia. Mas eu acho que Vamos o grande. desenvolver um League of Legends, vamos desenvolver um LoL aí para Eu topo, educação. cara. Eu pegar um Plano de bicho. aposentadoria meu é trabalhar com videogame. É isso aí. Mas, Boa. cara, eu acho que assim, esse ponto para finalizar é assim, ó. A gente saber que isso existe faz a gente pensar em formas diferentes de fazer, porque a imposição de se fazer coisas online, à distância, vai continuar e a gente precisa saber jogar com isso, né? Então, eu acho que é simplesmente saber para a gente usar da melhor forma, que é a mesma coisa da pergunta da Gabi aí, mas idealmente, cara, sempre puder ser presencial, melhor ser, né? Bom, obrigado. Legal. Turma, estamos chegando no nosso horário aqui. Eu, infelizmente, vou precisar encerrar, porque eu tenho outra agenda, mas eu espero que vocês tenham aproveitado. A gente gravou, eu vou encerrar a gravação aqui já já, a gente vai deixar isso no YouTube da Coru. Esse material que eu usei, eu vou soltar junto com a gravação também lá no grupo. E qualquer coisa que vocês queiram, poxa, quero ajuda para montar
conteúdo, uma trilha, qualquer coisa que seja, levanta a mão, a gente ajuda vocês. O objetivo é esse mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, gostado dessa horinha. Obrigado por terem vindo também. A gente ficou feliz de aparecer tanta gente uma segunda à tarde. Obrigada, Dani.